Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fê, eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 5 anos e eu fiz esse canal para poder compartilhar um pouco da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Eu sou casada e tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses. E vamos lá para um dos vídeos mais pedidos aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como funcionou o nosso processo de EB3, desde o comecinho, quanto a gente pagou, por qual empresa que a gente fez, tudo, se teve entrevista, se não teve, como que foi o trabalho dele. Outro dia também eu vou pedir para ele falar aqui para vocês pessoalmente como que foi essa experiência dele trabalhando 1 ano lá em Minnesota, num frio extremo, pra gente conseguir o nosso green card, né? Então, vamos lá. Eu contei pra vocês no outro vídeo que a gente veio com o visto de estudante. A gente ficou aqui durante 2 anos e 6 meses com esse visto de estudante pra gente poder dar entrada no processo, né? Na verdade, a gente ficou mais tempo, mas eu tô falando do dia que a gente chegou até o dia que a gente deu entrada no processo de EB3, foram 2 anos e 6 meses. E o tempo inteiro, até a gente conseguir o nosso green card, o Arlisson teve que ficar estudando na escola. Ele passou por 2 escolas de inglês, né? Foi o curso que ele veio para fazer realmente. Por quê? Porque no visto de EB3, você precisa estar no país com um visto válido. Então, se você deixa de estudar, automaticamente, né, você vai ficar sem status, já que seu visto era o de estudante e a sua obrigação é de estudar aqui nos Estados Unidos. Então, falado tudo isso, vamos lá para as datas. No dia... A gente começou a falar com uma empresa, né, em janeiro. Na verdade, a gente começou em novembro de 2020. Eu até peguei um papelzinho aqui para não me perder nas datas e passar tudo certinho para vocês, inclusive os valores, que eu sei que é uma das coisas que vocês mais querem saber. A gente começou a conversar com a empresa. A gente fez pela Kennedy Brasil, tem um Instagram deles, eu também vou deixar aqui embaixo, tá, para vocês procurarem. Eu gostei muito do trabalho deles, é uma empresa que realmente, se você quiser fazer por eles, né, é uma empresa confiável e que, assim, nos atendeu super bem, e que se fosse para eu voltar atrás e fazer, eu faria novamente com eles de novo, né? Não estou ganhando nada para indicar eles, tá? Mas foi a experiência que a gente teve e que a gente tá passando para vocês. Tem outras empresas, mas que eu não posso falar porque eu não fiz por elas, né? Então, eu só posso falar daquilo que eu vivi. Então, vamos lá. Em 2021, em fevereiro de 2021, a gente deu a entrada no nosso processo, né? E eles pedem uma taxa, pelo menos pediam na época que a gente fez, há 2 anos atrás, né? Eles pediam uma entrada de $2.000. Você dava uma entrada de $2.000 e ficava pagando por mês $350. E foi assim que a gente fez. Então, na entrada, você já tinha que dar $2.350, que seria a primeira parcela, mais $2.000. O total que eles pediam sairia por $16.000, mais as taxas de imigração, né, que era por fora. Então, a gente fez a nossa aplicação em 19 de fevereiro, né, para nossa LC, que é a primeira fase do processo de EB3. Quando você vai conversar, né, com uma agência, eles vão te passar quais são os trabalhos disponíveis. Quando a gente falou com eles a primeira vez, só tinham 3 estados: Minnesota, Dakota do Sul e... tinha um terceiro estado que eu não tô lembrando agora qual que era. Eu acho que era Wyoming, mas eu vou dar uma olhadinha direitinho. Mas era Wyoming, sim. E aí a gente ficou olhando, né, qual que seria o melhor trabalho, porque lá já te fala quanto que você vai ganhar, o que que você vai fazer. E aí você vai pesquisando no Google o que que tem na cidade, o que que não tem, fica longe, perto de onde, né. E aí a gente decidiu por Minnesota, que era uma empresa de perus. Tinha outra também que era de vidros e
A outra eu não lembro agora, mas o que a gente focou realmente foi na de Minnesota, né? Que era uma empresa de perus. E aí a gente deu início a tudo no dia 19 de fevereiro. Pagamos os 2.350 em janeiro. E aí, em fevereiro, eles protocolaram tudo e aí começou. Quando foi no dia 30 de julho, a nossa LC foi aprovada. E aí a gente entrava para a segunda fase, né, do nosso processo. E nessa segunda fase, a gente tinha que pagar 3.200, por quê? A gente queria acelerar esse processo, porque nessa fase podiam durar muitos meses, né? Até 8 meses, se eu não me engano. Então, reduzia se você pagasse uma taxa premium, que é o Premium Process, você pagava mais $2.500 para imigração, e aí eles tinham que olhar o seu processo em até 15 dias e te dar uma resposta. E foi isso que a gente fez. A gente pagou esses 2.200, mas tinha uma taxa de 2.500, mais a taxa de 700, que também tinha que pagar nessa fase, né, que era de aplicação, que dava $3.200 e mais $3.500 para a empresa, né, para Kennedy, no caso, que daria 6.700. Nessa fase do processo, a gente pagou $6.700. E isso tendo que estar pagando todos os meses os 350, enquanto você estava esperando o processo andar. Sempre que desse um passo a mais no seu processo, você ia e pagava mais um valor para ir abatendo no final, certo? Então, a gente fez, no dia 30 de julho, foi aprovada a LC, e aí a gente ia aplicar o I-140. E aí a gente fez isso, né, como eu falei, pagamos lá para acelerar. E quando foi no dia 21 de setembro, o nosso I-140 foi aprovado. Então a gente já entrava numa terceira fase do processo, né? E aí a gente tinha que pagar mais um valorzinho, né, que seriam de $7.350, né, nessa fase. Então, foi de 30 de julho a 21 de setembro, que a gente já começou a ir para a terceira fase, porque foi muito rápido, né, quando você paga esse Process Premium, dá essa acelerada, e aí, em 9 dias, a gente já tinha tudo aprovado aí. E enquanto isso, você vai esperando, né? Você, tipo assim, você aplica e fica assim, às cegas, né? Esperando por uma resposta da imigração. Porque, como todo processo, pode dar alguma coisa errada e ser negado. E aí, e eu grávida, né, gente, nesse tempo. Grávida, sem saber se o bebê ia nascer lá em Minnesota, se ia nascer aqui em New Jersey. Mas, enfim, nasceu aqui em New Jersey. Quando a aluna a aluna nasceu no dia 5 de abril. E no dia 21 de maio, a gente teve o nosso Green Card aprovado. Né? Ela tinha 1 mês e pouquinho. Ela não tinha nem feito os 2 meses ainda. E a gente recebeu, assim, uma das melhores notícias que a gente poderia receber na vida, porque é um sonho, né? Você realmente ter seus documentos, e não teve entrevista. A gente só recebeu no e-mail e recebeu no WhatsApp também. A Kennedy mandou uma mensagem pra gente, parabéns, né? Foi aprovado e tal. E, gente, é assim, inexplicável. Né, você passa por muitos perrengues aqui até essa resposta final. E uma coisa que eu não contei, em março a gente foi chamado para fazer as digitais, né? E aí você já fica naquela, e depois será que vai ser rápido? Será que vai demorar, né? Porque muita gente fica aí no processo 2 anos, 3 anos, como eu já vi casos. E você não sabe quanto tempo vai demorar o seu, né? E aí, a gente fez no dia 3 de março, um mês antes de eu ter a aluna, a gente foi lá, fez as digitais e aí pronto,
fica às cegas novamente. Você não sabe o que vai acontecer ali, né? Você fica só na expectativa. E aí, quando foi no dia 21 de maio, a gente recebeu a notícia que os nossos green cards estavam, né, aprovados, porque a gente estava esperando uma entrevista, né, que é o que tem realmente antes de você receber o green card, geralmente. E no dia 26, que foi uma quinta-feira, o nosso green card chegou pelos correios mesmo, e no sábado a gente já recebeu o Social Security, né, que é como se fosse o CPF aí no Brasil. E aí, depois disso, a gente já começou a olhar apartamentos, tudo, porque quando você recebe, você já tem que ir para a empresa trabalhar. Geralmente não é assim que funciona, tá? Você vai aplicando até que saia a sua autorização de trabalho, o seu permit de trabalho, e aí você começa a trabalhar e o processo vai andando e você já está trabalhando na empresa. E aí você pode ser chamado para entrevista, como tem casos que não. A gente e os outros brasileiros que estavam lá também, nenhum passaram por entrevista. Então, isso, assim, facilitou muito a nossa vida, porque passar por uma entrevista é sempre tenso, né? Faltou uma coisa que eu não falei para vocês. A gente tem que fazer também uns exames médicos, né? Que eles pedem para essa fase do I-485, que é já o final, que já é para aplicação lá do combo, né, do Green Card, que já vem social e mais o Green Card, essa fase final. Você faz uns exames, tem que ser num médico que é autorizado lá pela imigração. A gente tinha um pertinho aqui que a gente pesquisou, a gente foi lá, fez. Eles fazem algumas perguntas, né? Você faz também alguns exames de sangue. Esses exames deram $1.200. Foram $600 para mim e $600 para o Arlisson. Você também tem que tomar algumas vacinas, que tem algumas vacinas que você só toma aqui, algumas lá, tem algumas datas, né? Então, a gente teve que tomar algumas vacinas. Eu precisei esperar para poder tomar algumas depois, porque eu estava grávida e não podia tomar. E eu tive que pegar uma carta no médico falando que eu estava grávida de tanto tempo e que eu só poderia tomar na semana tal. Então, isso também foi anexado no processo, né? Então, você vai tendo vários gastos, são traduções de documentos também, que tem que ser pelas pessoas, né, realmente profissionais que são autorizados pela imigração. Então, você vai tendo esses gastos por fora, além do processo. O nosso processo total saiu por volta de 20 mil. Eu acredito que tenha saído por 20, no máximo 21 mil, né? Contando com esses gastos que você vai tendo ali com documentação, manda documento, né? Com, gastos com correios, essas coisas. Mas, assim, pra gente valeu super a pena, né? Principalmente pelo fato de você poder dar uma respirada, de você não ter aquela obrigação de estar na escola, que é uma coisa que puxa muito de você, e você poder sair, entrar do país, e com 5 anos você pode dar entrada na sua cidadania, né? O nosso Green Card chegou, já foi o Green Card de 10 anos, então a gente não vai precisar fazer renovação, né? Quando a gente fizer 5 anos, a gente já pode aplicar para cidadania. A gente recebeu nosso Green Card em 2022, a gente já tem 1 ano e junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 1 ano e meio que a gente tem o Green Card, então faltam 3 anos e meio aí, né? E se Deus quiser, vai ser só bênção. E falando aqui, rapidinho pra vocês, sobre como foi lá a nossa estadia lá em Minnesota, né? Do trabalho do Arlisson também. Gente, foi bem puxado, muito puxado. O Arlisson trabalhava, às vezes, 12 horas por dia. Ele saía 6 horas, entrava 6 horas da manhã, muitas vezes. Saía 6, 7, já teve dia dele sair 8 horas da noite. Então, assim, era um ritmo de trabalho muito acelerado. Era uma fábrica, né? Mais ou menos uns 400 funcionários. E só tinha 3 brasileiros.
lá quando eles entraram. Na verdade, eram os aplicantes do EB3 que tinham lá, né? Que a gente chegou tudo igual, mais ou menos. Foi ele, mais outro e mais uma menina, né? Eles 3, e tinham outros aplicantes também, só que de outros países, como Vietnã, Bangladesh. E assim, foi bem sacrificante em questão de trabalho. Esse 1 ano parecia assim que foram 2 anos. Um frio extremo. O frio de lá é muito, muito frio. Não se compara aqui New Jersey, Nova York, Massachusetts, né? Que são muito famosos por ser lugares muito frios. Lá é um frio absurdo, absurdo. A gente chegou a pegar menos 37 graus, que é uma coisa assim que eu nunca nem imaginei que eu fosse pegar na vida. Mas, olhando pra trás, tudo já passou, né? Você tem um contrato ali de 1 ano pra trabalhar na empresa. E, na minha opinião, vale muito a pena, sim. Mas você tem que colocar tudo na ponta do lápis, né? Pra ver se esse visto dá pra você, se vai com aquilo que você tá disposto, né, a enfrentar pra poder conseguir. E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vale, se você também tem interesse de fazer. Conta aí, né, um pouquinho o que você achou. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar sua curtida, compartilha também. E qualquer dúvida vocês deixam aí também nos comentários de alguma coisa que faltou eu falar. E sua opinião também pode deixar aí. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Muito obrigada. Bye!